Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. A paz do Senhor, amados. Hoje, sexta-feira, estamos dando início ao nosso culto de adoração ao Senhor nosso Deus. O eterno e bondoso Pai, abençoa-nos nesta oportunidade, e também todos que estão, Senhor Jesus. Ó Pai, te louvando, adorando nesse culto, Senhor Jesus querido. Pai Santo, também te louvamos por tudo que tem nos dado e nos dará ainda na ministração da Tua Palavra com o nosso pastor Joel Antônio, Senhor Jesus querido. Que possamos ouvir, aprender e aplicar a Tua Palavra no Teu nome. Amém, Jesus. Vamos, amados, a Isaías, capítulo 53, que diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todo. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca.
como um cordeiro foi levado a matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Queridos amados irmãos, vamos agora a um louvor de adoração ao Senhor na nossa harpa cristã de número 20. Louvemos ao Senhor. E minha querida, quero compartilhar algo que o Senhor Jesus colocou em meu coração. Está escrito em Marcos, no capítulo 8, versículos de 22 a 25. E chegou Jesus a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. Minha irmã, durante a leitura sobre a cura deste cego, você prestou atenção? Como foi que aconteceu? Algumas pessoas, com compaixão e fé em Jesus Cristo, trouxeram o cego a ele e rogaram que o mestre o tocasse,
para que ele fosse curado. Porém, Jesus tomou o homem pela mão e levou-o para fora da aldeia, em privacidade, e colocou saliva sobre os seus olhos e perguntou a ele se podia ver. O cego, que estava sendo curado, não desanimou e nem disse aborrecido: eu não estou vendo nada direito. Mas o cego respondeu: vejo os homens, mas vejo como árvores que andam. Ele tinha esperança. Ele foi sendo fortalecido e encorajado na fé. Jesus tornou a pôr suas mãos sobre os seus olhos e fez ele olhar para cima. E o cego foi totalmente curado. E eu gostaria de refletir com você, minha querida, com relação ao agir do Senhor em minha e em sua vida. Quando nos encontramos com Jesus e em nós Ele começa a agir, algumas vezes queremos ver o agir de Deus instantaneamente. Algumas vezes, ou sempre, queremos ver o agir de Deus instantaneamente. Sim, como em um passe de mágica. Você já teve seu encontro com Jesus. Então, o melhor já aconteceu. Se o Senhor já começou algo milagroso em sua vida, aguarde, descanse. Enquanto você aguarda, permita que a cada instante o Espírito Santo vá fortalecendo e encorajando a sua fé. Tenha esperança. E quando o Senhor sentir que em você a obra já está completa em seu coração, em sua mente, em sua alma, Ele a completará. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Está registrado em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. O Senhor já começou a boa obra. Que Deus abençoe sua vida, minha querida. Abençoe a sua casa, a sua família. E se você tiver algo para falar comigo, mandar alguma mensagem, eu agradeço. O nosso WhatsApp é 11 9 9569 3720. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Pois bem, amados, antes de nós ouvirmos também Momento da Família, nós vamos ouvir também um louvor. Logo depois do louvor, entra nosso irmão Anderson, irmão Thaís, para a ministração e continuidade daquilo que vocês têm ensinado e dado base e fundamentação para as famílias. Ouçamos este louvor. Sei que em minha casa estás, sempre cuidas do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel. Tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a te obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus
Deus da família é o Deus do nosso lar. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a te obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família é o Deus do nosso lar. Deus da família é o Deus do nosso lar. Boa noite, queridos, que a graça e a paz de Jesus alcance o seu lar nesta noite. Que lindo hino nós acabamos de ouvir, o Deus da família. Esse hino, queridos, ele tem uma letra muito interessante. Lá mais ou menos na segunda estrofe ele diz assim: sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a te obedecer e frutificarão pela fé, isto eu posso ver. Queridos, cada vez que você ouve a palavra de Deus e permite ela causar mudanças em você, você também ao mesmo tempo está transformando futuros. Isto mesmo, o futuro dos teus filhos, dos seus netos e assim de toda a sua descendência. A palavra de Deus, queridos, nos revela, lá no Evangelho de Mateus 7,24, que todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí diz que desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa e ela não caiu. Sabe por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus, o nosso Salvador, o Deus da família. Meus irmãos, nós estamos no penúltimo capítulo dessa série que estamos fazendo sobre o poder do amor sólido. Na quarta-feira falamos sobre fé. Por quê? Porque o amor ele tudo crê. Ontem, quinta-feira, falamos sobre esperança, porque o amor tudo espera. E hoje, sexta-feira, vamos falar que o amor tudo suporta. Se por acaso, queridos, você está nesse culto pela primeira vez e ainda você não me conhece, permitam-me apresentar. Eu sou o Anderson Santos, Anderson da Thaís, o Anderson do Eric e também o Anderson da Emily. Eu e a minha família, nós exercemos aí um chamado ministerial e sempre focando as nossas mensagens acerca da família. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, basta você visitar o nosso site, euacreditonafamilia.com.br. Queridos, todos nós estamos sofrendo ataques e bombardeios fortíssimos contra a família. Hoje, grande parte dos progressistas, os mais radicais, gritam aos quatro cantos da terra que é necessário destruir a família e principalmente a família cristã. E por que isso? Porque eles sabem que a família cristã não flerta com incesto, não aprova o sexo casual, ela refuta a ideologia de gênero, ela ama sim o homossexual, mas ela condena a prática, ela sabe que nós abominamos o uso de drogas e o sexo ilícito, e eles não suportam isso. Portanto, amados irmãos, não é hora de se acovardar. A Bíblia diz, porque Deus nos deu não nos deu o espírito de temor, mas Ele nos deu o espírito de fortaleza e de ousadia, de amor e moderação. Portanto, não te envergonhes do Evangelho e do testemunho do nosso Senhor. Nesta luta, queridos, Deus conta comigo, mas Ele também conta com cada um de vocês. Amém, queridos? Vamos lá!
Nosso tema hoje é o amor tudo suporta. Mas presta bastante atenção na frase que eu vou dizer a seguir. Eu vou dizer e vou explicar. O amor, ele tudo suporta, mas ele não suporta necessariamente tudo. Sim, existem pequenas exceções. Como assim, Anderson? Explica. Eu explico, vamos lá. O amor, queridos, ele não vai necessariamente suportar um covarde que pensa que para reforçar a sua masculinidade e a sua ignorância, ele precisa bater e espancar na sua mulher, por exemplo. Porque o lugar de um homem com esse tipo de prática não é dentro de um lar, não é na família, mas é na cadeia. E mulher, a mesma coisa, viu? Mas espera aí, Anderson, tem mulher que espanca homem? Meus irmãos e minhas irmãs, tem cada história que você não imagina. Agora, o amor também não vai necessariamente suportar um cônjuge que reincidentemente é infiel e que se recusa a deixar as práticas da infidelidade e assim permitir que Deus venha transformar a sua vida e o seu coração. O amor não vai necessariamente suportar psicopatas, sociopatas, abusadores e esse tipo de grupo de pessoas que na verdade são exceções à regra. Agora, dito isto e também tirando isso, o amor tudo suporta. Vamos entender? Queridos, eu fico imaginando o apóstolo Paulo, ao escrever o capítulo 13 de 1 Coríntios, ele mais ou menos assim, pensando e pausando, ele lê a lista que ele escreveu, e ele diz assim, olha, eu falei sobre impaciência, falei sobre maldade, inveja, ciúmes, arrogância, já mencionei a vanglória, o egoísmo, o orgulho, já falei sobre cobrança, rancor, mentira, injustiça, desesperança. Aí ele para e pensa, ele diz assim, será que eu cobri tudo? Aí ele diz assim, sim, cobri. O amor suporta tudo isso. Cada uma delas. Isso te espanta, queridos? Isso te assusta? Eu acredito que sim. Não seria melhor se o amor, fosse um tipo de self-service? Seria talvez mais fácil, indolor, seria mais tranquilo. Mas quer saber de uma coisa? Aí ele não seria amor. Porque o amor, queridos, ele não suporta apenas algumas coisas. Ele está disposto a suportar tudo. Agora, você deve estar assim pensando. Viver esse amor ágape, Anderson, viver o amor sólido na sua plenitude de uma maneira incondicional é impossível, está além das nossas forças e também das nossas capacidades. E eu vou te responder, você está certo. Então como é que nós podemos viver o amor incondicional? Simples, você não pode. O amor incondicional, queridos, não é algo que você possa viver por si só. É algo que só Deus pode produzir em você, te transformando o teu corpo, a tua mente e também o teu espírito. Talvez você ainda esteja assim pensando, mas Anderson, eu sou cristão, Anderson, eu prego na igreja, eu canto na igreja, eu participo dos trabalhos da igreja, dos departamentos da igreja, mas mesmo assim eu me sinto incapaz de viver esse amor tão puro e verdadeiro. Escuta, e permita eu te dizer de uma maneira muito franca, não adianta viver apenas na igreja. É preciso você viver a palavra que é ministrada na igreja e deixar ela te transformar. É preciso você viver uma relação íntima com Deus e não ser apenas participante de cultos. O nosso grande desafio, meus irmãos, é provar para esta geração que o amor sólido e verdadeiro, ele está disponível e ele também é possível. Não é uma tarefa fácil, eu concordo, longe disso. Porém, é o melhor caminho para nós encontrarmos a paz que está escrito lá em Filipenses 4:7. A paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É por esta razão, queridos, que se nós não estivermos corretos diante de Deus, nós não poderemos amar verdadeiramente a nossa família. Sabe por quê? Porque Ele é a fonte. Nós não vamos poder dar ao outro aquilo que está faltando em nós. E finalizando, falar de amor é bom. Ele nutre os nossos sentimentos e as nossas emoções. Porém, o mais importante é praticá-lo. E quanto mais você cresce na escala do amor, mais parecido com Cristo você se torna. Paulo também escreveu lá à igreja tessalônica, no capítulo número 13, no verso 12, se eu não me engano, e o Senhor vos faça crescer em amor uns para com os outros, e para com todos, como também o fazemos para convosco. Não se renda, queridos.
Não se renda ao amor líquido. Não se renda, não aceite o amor líquido. O amor que era vidro e se quebrou, o amor que seja eterno enquanto dure, o amor que é trocado constantemente pela quebra, ou talvez pela opção de uma versão mais nova. Não, este amor ele é líquido, ele não tem base, ele não tem estrutura. Ele é frágil, egoísta e ele também é inseguro. Ele é construído, sabe aonde? Na areia. E com certeza, quando descer a chuva, quando soprar os ventos e correr o rio, ele desmoronará. O amor verdadeiro é uma dádiva. Doe este amor, espalhe este amor, semeie este amor, fale deste amor para as pessoas, viva este amor dentro da sua casa, pois assim você estará transmitindo, sabe o quê? Paz, alegria, união e muita, mas muita comunhão. Não se esqueça, queridos, a partir de agora, sempre quando te chamarem de amor, diga assim: presente, eu estou aqui. Que Deus te ilumine, que Deus te dê sabedoria do alto. Não perca o próximo culto da AD Cruzeiro e também não perca o próximo momento da família. Deus te abençoe, queridos. Tchau. Irmãos, antes de nós ouvirmos Fica Ligado Jovem, também com a nossa irmã Érica, eu quero só lembrá-lo desse hino número 20, rapidamente, porque é interessante, só a primeira estrofe e o coro desse hino diz assim: livres do pecado vós quereis ficar. Foi o que nós cantamos. Olhai para o Cordeiro de Deus, ele morto foi na cruz para nos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Acabamos de ler Isaías 53, que diz de todo o sacrifício que o Senhor Jesus passou, exatamente para nos dar a salvação. O coro diz: olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aí fazemos uma ligação exatamente com a leitura do profeta messiânico Isaías, no capítulo 53. Pois bem, vamos agora ouvir Fica Ligado Jovem. A paz do Senhor, jovens, irmãos e irmãs, internautas que nos acompanham. Hoje nós estamos aqui para o nosso momento Fica Ligado Jovem, né? Então, é um momento para a gente falar um pouquinho com a juventude, mas você que é, como diz o pastor Rafael, você que tem até 115 anos, fique conosco também, tenho certeza que essa palavra vai abençoar a sua vida, né? Eu queria falar um pouquinho hoje sobre oportunidades, aproveitando as oportunidades. O que é a palavra oportunidade? Oportunidade é uma circunstância oportuna, né? Como a palavra já diz, uma situação favorável para que você realize algo. E é interessante que a palavra oportunidade significa favorável para você realizar algo. E as oportunidades geralmente aparecem em situações desfavoráveis. Esse que é o interessante. E eu queria refletir um pouquinho com você, jovem, né? Uma pessoa, um jovem, né? Ele era, na verdade, quase um adolescente, que a gente pode ver que ele aproveitava as oportunidades em momentos desfavoráveis. É Davi. Vocês devem, né? Quem cresceu na igreja, acho que desde criancinha, uma das primeiras histórias que a gente ouve é Davi e Golias. E essa história tem muito a nos ensinar, mesmo você que já ouviu essa história desde criança, tem muito a nos ensinar. E uma das coisas que a gente vê na vida de Davi é que ele aproveitou a oportunidade, né? Quero ler com vocês 1 Samuel, é onde está essa história, 1 Samuel capítulo 17. Eu vou ler somente alguns versículos, mas depois você leia em casa, tá, jovem? Aqui é um momento bem rapidinho para a gente refletir, mas é importante que depois você faça essa leitura na sua casa para meditar com mais tranquilidade. 1 Samuel 17, vamos ler apenas o versículo 17. 17 ao 19, melhor. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Então a gente conhece, para quem não conhece a história, Davi era um jovem, né?
alguns capítulos antes você pode ver que ele tinha sido ungido rei, Deus havia enviado Samuel para ungí-lo como rei, mas a vida dele continuou normalmente. Então, às vezes, Deus tem alguma promessa na sua vida, jovem, e você fala, nossa, mas nada mudou, a vida continua da mesma forma, e assim foi com Davi. Alguns capítulos antes ele havia sido ungido rei de Israel, mas aqui ele estava lá, né? Ele tinha 8 irmãos, eram 8 irmãos, ele era o caçula, e os irmãos haviam ido para a guerra. Naquela época eram muitas guerras, e os irmãos tinham ido para a guerra, e ele ficou em casa com os pais, cuidando das ovelhas. Então, poxa, né? Eu imagino que naquela época as moças olhavam para os rapazes que eram guerreiros, fortes, e Davi ficou lá apacentando ovelhas. E aí o pai dele pede, ó, vai lá, leva comida para os seus irmãos na guerra, vê se eles estão bem, e vai lá levar comida. E agora ele virou boy, né? Então, de apacentar ovelhas, agora ele era o office boy dos pais e os irmãos lá na guerra. Poxa, mas eu fui ungido rei e eu que estou agora, né, servindo os meus irmãos. Então, a gente vê que para que as oportunidades cheguem na nossa vida, a gente precisa estar no lugar certo. Não era para ele estar lá guerreando, não era a hora dele estar lá guerreando, era a hora dele apacentar ovelhas e era a hora dele levar a comida para os irmãos, como o pai havia pedido, né? Então, as oportunidades, a gente vai ver que elas são criadas por Deus para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. Naquele momento, Davi precisava estar ali, né, levando a comida para os irmãos, que ele ia ter uma oportunidade colocada por Deus. Então, eu creio que a oportunidade não é acaso na nossa vida. Oportunidade não aparece porque é o destino, outras coisas mais, mas oportunidades é o propósito de Deus na nossa vida. Não sei se vocês já ouviram a história do rapaz que estava, né, se afogando, e aí passou um barco perguntando se ele precisava de ajuda, ele falou que não, passou outro barco, ele, não, Deus vai me socorrer, Deus vai me socorrer. Mas aqueles barcos que Deus tinha mandado eram as oportunidades para ele se salvar, e ele estava esperando por Deus. Então, Deus vai colocar na sua vida oportunidades que você precisa saber aproveitar, que você precisa ter visão do céu para aproveitar aquela oportunidade. E Davi, quando vai levar a comida para os seus irmãos, o que ele vê? Chega lá, ele descobre que tinha um grande homem, né, um gigante, na verdade, desafiando o povo de Deus, e aí ele estava atento, né? Outra coisa que é importante, você estar atento quando as oportunidades vão aparecer na sua vida. E aí ele ouviu lá aquela conversa e teve a atitude, que é muito importante. A atitude, a gente vê na vida de Davi, ele teve a atitude de perguntar, o que está acontecendo? O que esse homem está falando aqui, né? E aí ele descobre que tinha um homem desafiando o povo de Deus, um homem esnobando do Deus vivo, que era o Deus de Israel. E aí ele fala, não, isso não pode acontecer, eu não vou deixar que isso aconteça. Então, ele se propõe para lutar contra aquele gigante, ele vence aquele gigante, como a gente conhece o fim desse trecho da história de Davi, mas a gente tem as lições para aprender com Davi. Ele aproveita a oportunidade, ele entende que aquilo ali é uma oportunidade de Deus na vida dele. E uma coisa muito importante, ele fez o que ninguém queria fazer. Para você alcançar o propósito de Deus na sua vida, para que as oportunidades de Deus cheguem na sua vida, você precisa fazer aquilo que ninguém quer fazer. Por exemplo, vocês acham que os irmãos dele queriam estar lá apacentando ovelhas? Você acha que os jovens daquela época queriam estar lá fazendo, né, leva comida, traz comida, vê se está bem, levando recado, trazendo recado? Então ninguém queria fazer isso, mas era isso que era o propósito de Deus para Davi naquele momento. Ele estava entrando no processo, ele estava sendo preparado para quando ele fosse rei, para que ele fosse um grande guerreiro. Então, as oportunidades vão surgir na sua vida, mas primeiro você vai ter que fazer o que ninguém quer fazer, que é o que Davi fez. Estava lá apacentando ovelhas, enquanto os irmãos estavam lá na guerra, né? Isso dava posição para os que estavam na guerra lutando. Então, eles, né, as moças paqueravam os que estavam na guerra, não o Davizinho, coitado, estava lá no campo cheirando ovelha e depois foi levar comida para os seus irmãos. Então, para que as oportunidades de Deus cheguem na sua vida, primeiro você precisa fazer o que ninguém quer, né? E quando ela chegar, assim como Davi, precisa ter atitude. Então, ele ouviu, né? Às vezes a gente fala assim, ah, não, Deus falou que vai fazer comigo, então eu vou ficar aqui esperando e as coisas vão acontecendo e você não se move, você não vai estudar, você não vai procurar um emprego, não faz um currículo, esperando que Deus vai te abençoar. Não. Ele quer que você tenha atitude. Então, Davi ouviu que estava acontecendo alguma coisa quando ele chega lá para levar o alimento. Peraí, o que está acontecendo? Eu tô vendo aí um tumulto, né? Então, ele teve atitude e falou, não, eu quero encarar esse gigante aí, né? Eu quero enfrentar ele, né? Então,
a segunda coisa que você precisa é ter atitude. Deus prometeu, Deus vai fazer, Ele vai colocar as oportunidades na sua vida, mas você precisa se posicionar, você precisa tomar a direção, né, da sua vida conforme os propósitos de Deus, mas não ficar esperando, né, igual o barquinho passava e ele não tinha atitude de entrar dentro do barquinho achando que Deus ia salvar a vida dele, falando da reflexão que eu passei para vocês também, né? Então, Davi teve atitude e se posicionou. Tem atitude, se posicione. Deus falou que vai fazer, mas o que você está fazendo? Qual é a sua parte no processo, né? E outra coisa que a gente precisa aprender com Davi é se preparar para a oposição. A gente vai ver que quando ele tem atitude, quando ele vai, né? Não, eu vou lutar, eu vou encarar. O próprio irmão dele, né? O irmão mais velho fala: o que é isso? O que você está pensando? É o seu tamanho, você é o caçula, né? Eu que sou guerreiro aqui, não estou encarando, você vai encarar? Então se prepare para a oposição. Quando você for aproveitar as oportunidades de Deus na sua vida, você vai ver que vai aparecer gente de todos os lados. E às vezes, dentro da sua própria casa, às vezes do seu lado, as pessoas que você menos esperam vão se opor àquilo que você está fazendo. Mas se você tem certeza que esse é o propósito de Deus na sua vida, continue firme, continue em frente, né? Logicamente, sempre honrando seus pais, honrando os pastores, honrando seus líderes, mas tenha consciência que aquilo é o processo de Deus na sua vida, é o propósito de Deus na sua vida, e você precisa caminhar em direção a Ele, mesmo que haja oposição, assim como o próprio irmão de Davi se opôs a ele, né? E por último, é uma coisa muito importante, que para que você aproveite as oportunidades, você precisa saber qual que é o objetivo, qual é o seu foco, né? Então, oportunidade, a gente está falando, vão aparecer várias na sua vida, não vai ser uma só. E aí, como que você vai saber qual é a oportunidade que vem de Deus para a sua vida? Como eu falei aqui, né? Oportunidade é uma situação favorável para a realização de alguma coisa. E aí, Deus coloca algumas, né? Algumas são de Deus e outras não são de Deus. Outras oportunidades são justamente para nos tirar do foco. Então, como que você vai saber se essa oportunidade que apareceu para você é de Deus ou não é? Muito simples. A gente vai ver aqui que o lutador, né, o guerreiro que resolvesse enfrentar o gigante, ia se casar com a filha do rei, ia ganhar muitas riquezas, mas o foco principal de Davi, que ele ficou revoltado com essa situação, né, que aquilo ali virou o foco dele, virou o objetivo dele, é porque aquele gigante estava debochando do Deus de Israel. Aquele gigante estava enfrentando o Deus de Israel, e Davi não aceitou isso. Então, ele foi para aquela guerra, não só porque ele ia casar com a filha do rei, ou porque ele ia ter muitas riquezas, mas o foco principal, o objetivo principal era engrandecer o nome do Deus de Israel. Então, para você saber se a oportunidade vem de Deus ou não, primeira coisa que você precisa se perguntar: isso vai glorificar o nome de Deus? O nome de Deus será exaltado através da minha vida? E aí você vai entender se aquela oportunidade naquele momento é propósito de Deus, é para você aproveitá-la ou não, ou se aquilo ali é uma cilada, né? Então, que a gente possa fazer uma reflexão sobre essa situação da vida de Davi. Depois, mais para frente, a gente vai ver que ele se tornou um grande guerreiro, né? Um homem de guerra, é reconhecido por várias nações da época. Mas por quê? Porque ele passou por essas situações aqui. Então, você vai ter oportunidades que vão fazer com que você chegue no propósito de Deus para sua vida. Mas para isso, aproveite a oportunidade certa. Tenha certeza que essa oportunidade é para engrandecer o nome de Deus através da sua vida. Amém, jovem? Então, fica ligado, jovem. Aproveite as oportunidades, mas sempre consciente de que essas oportunidades precisam te direcionar para o propósito. Fique ciente que essas oportunidades precisam te direcionar para o propósito de Deus para a sua vida, certo? Não perca o foco, de olho em Cristo, né? Como o pastor Abimael falou semana passada. Ande com Deus e você vai saber aproveitar as oportunidades certas. Então, nós estamos aí nesse período muito difícil, né? As pessoas com medo, não sabem o que vai acontecer, mas lembra do que eu falei, oportunidade é uma situação favorável, mas geralmente ela acontece em momentos desfavoráveis. Então, o momento é desfavorável, as pessoas não têm esperança, as pessoas não sabem o que vai acontecer, mas você, jovem, tem um Deus que trabalha por você. Basta você crer, basta você colocar a sua vida nas mãos dele, tenha certeza que ele vai te dar as melhores oportunidades nesse momento desfavorável. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus. Fica ligado, jovem! Papai e mamãe, depois de nós ouvirmos esses ensinamentos para a família, né, para os lares,
Nós queremos que você, se possível, chame seus filhos. Agora nós queremos fazer uma, não diria homenagem, mas lembrar das nossas crianças com saudade nos cultos presenciais, todos os domingos. O pastor José Antônio se coloca em pé e nós ministros vamos lá colocar as mãos sobre nossas crianças e orar por elas. A irmã Regina Strobel, juntamente com a irmã Joana Dark, que são as responsáveis por toda a coordenação do campo, preocupadas, no momento deste de apresentar algo para vocês. Então, crianças, louvores agora que serão para vocês, para as nossas crianças. Ouçamos com atenção. Olha como as nuvens estão lindas. Estão mesmo. Um dia, todos nós vamos morar lá no céu. No céu? E como será o céu? Algo tão grandioso, tão maravilhoso, ninguém pode imaginar. Mas a Bíblia nos contou que Jesus já preparou um lugar onde vamos morar. Pelas campinas, onde vamos encontrar flores tão lindas que nunca vão murchar. O leão e o cordeiro ali vão estar com bons amigos neste belo lar. Com corais angelicais, lindos hinos divinais, ali vamos cantar. Pois não haverá temor, morte, pranto, nem rancor. O pecado terá seu fim. Que maravilha! Viveremos em amor. Na cidade linda, cheia de esplendor. Não brilhará o sol, nem noite haverá. O Senhor Jesus será a própria luz. Quem gostaria de ir para o céu? Sim, todos nós queremos ir. Eu quero muito ver Jesus sentar juntinho dele. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna.
Espero que todos realmente ficaram satisfeitos com esta apresentação das crianças. Parabéns à coordenação. Amados, nós não podemos ficar também sem ofertar para o Senhor nosso Deus. Tantas são as bênçãos que Ele tem nos dado. E agora nós vamos ouvir então um louvor de adoração ao Senhor. Você tem a nossa conta, você tem o banco, tudo da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério do Belém aqui em Cruzeiro. E você também, graças a Deus, quero agradecer a todos que também têm nos ajudado e contribuído, que tem sido uma grande bênção. Logo depois do louvor, por favor, pastor Joel Antônio, entra com a palavra do Senhor nosso Deus, como fez recentemente, o que foi uma grande bênção. Aguardamos ansiosamente por esse momento. Queridos irmãos, a paz do Senhor, é um prazer, um privilégio poder estar mais uma vez podendo transmitir a palavra de Deus a vocês todos que nos ouvem nesta oportunidade. Eu quero tomar como base aquilo que o Senhor colocou no meu coração, o texto que está em Provérbios, capítulo 30, os versículos 18 e 19, que dizem assim: Há 3 coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Aqui,
tem uma ciência, uma profundidade da palavra de Deus aos nossos corações. E eu espero, com a ajuda do Espírito Santo, poder entregar aquilo que está no meu coração e vocês poderem entender e se alimentarem com a palavra do Senhor Jesus através daquilo que o Espírito Santo nos permite transmitir a vocês nesta oportunidade. Existem muitas situações onde nós não entendemos os caminhos que Deus utiliza para nos levar aonde Ele quer que de fato a gente chegue. Mas a grande verdade é que quando nós somos dirigidos, guiados e orientados pelo Espírito Santo e não deixamos os nossos anseios, os nossos desejos, às vezes aquilo que salta muito aos nossos olhos, tudo isso tenta nos levar por caminhos que nem sempre são os melhores caminhos, nem sempre é a melhor decisão. Mas nesse texto a palavra de Deus nos ensina alguma coisa muito interessante, porque nós podemos aprender com a águia, com a cobra e com o navio, e por último, com essa palavra de Agur, que ele diz que o caminho do homem como a virgem, inclusive ele repete ali dizendo que não a conheço, já nós vamos falar sobre isso. Mas a grande verdade é que esses 4 aspectos descritos aqui por Agur, colecionador de provérbios, ele nos deixou lições maravilhosas. Veja uma coisa, como nós dissemos aqui, nem sempre aquilo que nos salta aos olhos, ou aquilo que o nosso instinto nos manda fazer, pode ser a melhor decisão. E olhar para aquilo que Deus quer para a nossa vida, tomar decisões, encaminhar as coisas, se baseando sempre nos conselhos desta santa palavra, vai nos fazer toda a diferença e vai definir entre um futuro ou uma vida guardada, protegida e encaminhada pelo Senhor, ou em algo totalmente desastroso. Mas vamos aos 4 aspectos que Agur nos deixou aqui nesse texto de Provérbios, capítulo 30. A águia. Ele disse que existia 4 coisas que ele se maravilhava. A 4ª ele não conhecia. A primeira ele diz: o caminho da águia no céu. Se formos observar o que fazem as águias, nós vamos entender que nós tiramos um aprendizado enorme para a nossa vida espiritual. Primeiro, a águia é uma ave migratória. Sendo ela migratória, ela foge do clima que não lhe é favorável. E ela não importa em fazer viagens longas, 4, 5 mil quilômetros, para poder estar em um local onde ela esteja em um clima que lhe seja favorável. E Agur diz que a primeira coisa que ele admirava era o caminho da águia no céu. Veja, para que a águia consiga chegar ao seu local de destino e sobreviver àquele clima que onde ela estaria se não fizesse a viagem seria desfavorável, ela não mede esforços, mas ela sobe, galga alturas e vai até o local onde ela de fato pode se sentir protegida e adaptada ao clima e àquilo que lhe sobrevém naquele local para onde ela migrou. Observe uma coisa, Deus, Ele nos permite ter essa visão também. Existem tempos na nossa vida que você tem que olhar para o céu e fazer como a águia. Fuja daquilo que vai trazer o inverno insuportável na tua vida, ou um verão com temperaturas que você não consiga sobreviver. Mas vamos aprender uma coisa, não poupar esforços para fugir daquilo que pode porventura nos tirar da presença do Senhor, ou não nos deixar sobreviver àquilo que há de nos vir se ficarmos prostrados. Pode ser a diferença entre uma vida vitoriosa ou uma vida de derrota. E a águia nos ensina isso. Também tem uma história muito interessante que acontece com a águia. Os pesquisadores já fizeram
detalhadamente essa pesquisa, e todos nós conhecemos, mas eu quero só te lembrar nessa oportunidade. Vai chegar um momento na vida da águia que ela tem que tomar uma decisão difícil e dolorosa, mas se ela não fizer, é a diferença entre ela sobreviver ou ela morrer. Mais ou menos na metade da vida da águia, o seu bico cria um cascão e ela, com aquele cascão que tem no bico, ela não é capaz de se alimentar. Então ela sobe em uma rocha bem alta e começa a bater o seu bico até que aquele cascão lhe saia. Deve ser um processo doloroso, difícil, um confinamento até que ela consiga fazer isso. Mas essa é a única opção para ela continuar se alimentando, aliás, para que ela continue viva. Existem momentos na minha e na tua vida que nós precisamos de tomar decisões como essa. Vamos aprender como a águia. O caminho dela é olhando para o céu, é fugindo das dificuldades, é pagando o preço para encontrar ambientes onde lhe seja propício ela sobreviver. Também na vida da águia tem uma outra coisa interessante. Quando suas penas começam a envelhecer e ela precisa de se livrar de tudo aquilo, diz os pesquisadores que ela voa na direção do sol num dia bem quente para que o seu corpo aqueça bastante e aquelas penas que ainda estão ali agarradas nela possam sair. Precisa de aquecimento no corpo, e quando o seu corpo está bem aquecido, por ela voar em direção ao sol, ela fecha as asas e dá um mergulho nas águas do mar que estão embaixo. E com isso, quando ela sai do mergulho, ela já sai livre daquelas penas que lhe são tão somente peso, porque ela está trocando toda a sua plumagem. Ei, existem momentos que nós temos que desapegar daquilo que nos serve somente como peso. De vez em quando precisamos observar quais são as bagagens que nós estamos carregando. E se não tomarmos cuidado, a gente começa a levar ressentimentos, histórias que não agregam nada à nossa vida. A vida espiritual, a vida familiar, a vida profissional, a vida acadêmica. Tome uma decisão neste momento. Faça como a águia. Olhe para Cristo, o nosso sol da justiça. Voe em direção ao Senhor. E no momento certo, quando você perceber que é o teu momento de uma renovação, permita-se mergulhar nessas águas que eu posso dizer, o oceano do Espírito, para que você, depois desse mergulho, saia uma outra pessoa, renovada, sem esses clamores do passado, essas lembranças que te prendem, esses complexos. Quanta coisa pode limitar a nossa capacidade, tanto profissional, de relacionamento familiar ou de relacionamento com Deus. Ei, você pode muito mais do que aquilo que o inimigo tem assoprado nos seus ouvidos. Faça como a águia, galgue alturas, olhe para os céus, alcance alturas e você vai ver que Deus tem coisas importantíssimas para você. O teu futuro não acabou. Tua vida não está fadada ao extermínio. Não, voe. Voe um pouquinho mais. Fuja daquilo que hoje está te limitando. Fuja daquilo que hoje está fazendo com que a tua vida se define. Seja como a águia, seja migratória. Vá para onde o Senhor quer que você vá. E com certeza Deus te fará vitorioso. Mas a segunda lição que Agur falou, ou a segunda admiração que ele tinha, era o caminho da cobra pelas penhas. Veja, se formos olhar as cobras, as serpentes, elas sempre estarão escondidas. Nunca estará no caminho do seu inimigo. E eu posso pensar aqui, na minha e na tua vida, fazendo
ou tomando atitude como tomam as cobras, nos escondendo do nosso inimigo. E Argur disse que eram 4 coisas, e a quarta ele não conhecia, mas ele admirava todas elas. E ele falou de caminhos: o caminho da águia, o caminho da cobra, o caminho do navio e o caminho do homem. Caminho fala de decisões, fala de formas de agir. E a cobra tomou uma decisão de caminhar sempre por onde ela esteja escondida ou de forma segura, para que os seus inimigos não lhe apanhem. Você já viu, em algum momento, uma cobra andar em um trilho no meio da mata? Ou seguindo uma estrada? O muito que ela pode fazer é cruzar esse trilho, ou cruzar a estrada. Mas andar pela estrada, andar pelo caminho que o homem anda, jamais ela vai fazer. Assim nós devemos agir. Nós temos uma pedra para nos esconder. Jesus Cristo, Ele é essa nossa rocha. Nós devemos estar escondidos atrás dele. Escondidos em Cristo, nós somos fortes. Mas pense uma coisa: somos fortes quando estamos em Cristo. Estamos escondidos do inimigo quando estamos em Cristo. Fora disso, nós estaremos andando expostos ao nosso inimigo. E ele tem um arqui-inimigo de Deus, que é o nosso inimigo também. Ele não quer a nossa vitória. Ele não quer que nós venhamos a vencer. Ele está buscando sempre nos derrubar. E nós temos que pensar o seguinte: somos fortes porque estamos em Cristo. É melhor nós não testarmos os nossos limites. Tem muita gente testando os seus limites. Até onde pode ir sem pecar? Até onde pode ir sem cair? Mas fuja. O apóstolo Paulo disse que nós devemos fugir da aparência do mal. Eu me lembro quando lendo um periódico da CPAD, O Obreiro, mas numa edição muito antiga, há muito tempo atrás, eles colocaram lá uma parábola de um fazendeiro que precisava de contratar um carreteiro. E ele anunciou às pessoas da região que ele precisava de um carreteiro e que ele estava destinando um dia para fazer entrevistas com aqueles que quisessem ser contratados para trabalhar naquela fazenda como carreteiro, carro de boi. E vieram muitas pessoas. As pessoas ficavam numa antessala aguardando as entrevistas e eram perguntas simples que se faziam. Veja, as pessoas entravam na sala e as perguntas eram o seguinte: qual a experiência que você tem como carreteiro? Onde você já trabalhou? E tinha uma pergunta que eles faziam que era a seguinte: se você estiver conduzindo essa carruagem e você souber que na estrada tem um abismo, está acontecendo ali um desmoronamento, mas ainda passa a carruagem, a quanto você consegue passar desse abismo que tem nessa estrada? E cada um dos entrevistados falava a sua versão. A grande maioria, na ânsia de serem contratados, dizia: eu posso passar a 10 centímetros, vou ser capaz de conduzir essa carruagem. Outros diziam: olha, vou passar o máximo que eu puder próximo desse abismo, porque eu vou conduzir. E teve um na entrevista que olhou bem para o entrevistador e disse para ele: olha, considerando que a carruagem, os bois e a carga é um bem precioso para o meu patrão, e considerando que imprevistos podem acontecer, eu vou fazer de tudo para que eu consiga um desvio. E sabendo que tem um abismo,
à beira da estrada, eu vou evitar passar por ali. Eu vou desviar a carruagem para que eu possa chegar ao destino de forma bem segura. Qual foi o contratado? Esse último. Qual a lição que tiramos aqui? De vez em quando, nós estamos tentando provar os nossos limites. Ei, como é que está a tua capacidade? Você tem testado a tua capacidade de passar muito próximo do perigo? Eu quero te dizer nessa oportunidade, refugie-se em Cristo. Esconda-se nele. Ele é a tua proteção. Não brinque com os teus limites. Satanás conhece todas as nossas fraquezas, conhece todas as nossas emoções também. Ele entende muito bem de neurolinguística. Ele não sabe, ele não lê a minha mente, mas ele consegue interpretar as minhas reações e as tuas reações. Portanto, eu quero te incentivar neste momento. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Confie nele, esconda-se em Cristo, esconda-se nele. Não considere capaz demais para vencer as tuas tentações, mas diga: Senhor, vou evitar passar perto disso para que eu não seja vencido. Você mesmo sabe quantas vezes você achou que era capaz de vencer o pecado A ou o pecado B, mas você não foi tão forte quanto você imaginou. Mas eu quero te incentivar nesta oportunidade. Fuja do perigo, fuja da aparência do mal, esconda-se em Cristo, faça como a cobra, ande pela penha, ande escondido do inimigo, esconda-se em Cristo, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Ele sim poderá te proteger. Mas Arguro disse que tinha uma terceira coisa que ele se maravilhava. Era o caminho do navio no meio do mar. Então, assim como, sendo águia, a gente pode fugir daquilo que não nos é favorável e fazermos como ela, sermos migratórios para alcançarmos um local onde nós tenhamos temperatura, clima, alimentação, tudo aquilo que nós precisamos para sobreviver. Vamos pagar o preço para estar no local onde Deus quer que nós estejamos. Aprendemos também que a cobra, ela vai andar sempre se escondendo do seu inimigo. Ela não brinca com o seu inimigo. Agora ele diz a terceira coisa, que é o navio, dizendo que o navio vai estar sempre no meio do mar. Sabe, andar em águas profundas às vezes é tenebroso. Temos que acreditar que nós vamos chegar do outro lado, que nós temos uma direção, que o nosso barco vai chegar do outro lado. Mas nós precisamos de ir a águas profundas para que nós possamos navegar com segurança e chegar aonde nós precisamos chegar. Já imaginou? Se um capitão de uma embarcação fosse medroso e dissesse: não, eu tenho que navegar, mas eu vou pelas encostas, não vou cruzar o oceano. Dá medo, é muito difícil, tem tempestades, nós vamos ficar distante de um socorro. Veja, me faz lembrar aqui, quando, há não muito tempo, aquele capitão de um cruzeiro, para mostrar para sua noiva ou a sua amante como as encostas eram lindas, ele direcionou aquele navio cruzeiro para as encostas. Vocês se lembram a tragédia que foi? O navio encalhou e foi muito complicado. Para termos segurança, nós precisamos de acreditar. Acreditar em Deus, que quer nos conduzir por águas profundas para chegarmos ao nosso destino certo. Deus tem um rumo para a tua vida, Deus tem um destino lindo para a tua vida, para a tua família, para o teu casamento. Enfim, Ele quer te salvar, mas para isso você precisa acreditar que o Senhor deva conduzir a tua vida. Permita que Ele te leve por águas profundas. O Salmo 107 diz-nos que aqueles que navegam em grandes águas, esses veem as maravilhas do Senhor. E aí ele diz assim, que vêm as ondas e os levam lá para cima. Depois, elas os levam lá para baixo. E a alma
se vai em grande angústia. E eles passam a viver como ébrios diante de toda aquela tempestade. Mas diz que quando vem a bonança, eles podem então ver as maravilhas do Senhor e chegar a um porto seguro. Não ande pelas encostas. Acredite que o Senhor tem águas profundas para você nesta oportunidade. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Deixe que o Senhor dirija a tua vida, que Ele te leve para experimentos diferentes do que você ainda não experimentou até hoje. Pare de andar nas encostas. Pare de andar encalhando nas areias, batendo nas rochas. Deixe que o Senhor conduza o teu barco a águas profundas. E você vai conhecer o Senhor como nunca houvera conhecido ainda. Você vai ter experiências profundas com Ele. Aprenda com o navio. Vá para grandes águas. Vá para um mar aberto. E você vai ver que tua vida terá uma direção certa e você vai chegar no destino certo. Mas Agur disse que a quarta coisa ele não conhecia. Então ele disse que o caminho da águia era no céu. Para livrar-se daquilo que lhe podia impedir o seu crescimento. O caminho da cobra, na penha, para fugir do seu inimigo. O caminho do navio deveria ser no meio do mar, para que ele pudesse chegar ao destino pelo qual ele deva alcançar. Mas o caminho do homem, com uma virgem. Veja, queridos, ele disse que ele não conhecia essa quarta coisa. Agur proferiu esses provérbios no Antigo Testamento, antes de ter vindo Cristo. Jesus Cristo, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para que como águia tenhamos sucesso, para que como cobra também alcançamos êxito, para que como navio cheguemos ao destino final, nós temos que ter Cristo. Ele é o nosso caminho principal e ele veio através da Virgem Maria. É por isso. O caminho final da humanidade esteve através de uma mulher que pôde portar o alto projeto de Deus, o mais alto projeto de Deus para a humanidade. Portou Jesus. Como homem, Jesus nasceu de um lar, de uma casa, de uma família normal, José e Maria. Agur, ele poderia falar isso, mas ele não conhecia a quarta coisa que ele admirava. Mas eu e você conhecemos. Conhecemos Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Por isso eu quero te incentivar nesta oportunidade. Se você ainda não tem Cristo, aceite Ele no seu coração. E como águia, você vai fugir das intempéries, das dificuldades. Como cobra, você vai estar protegido do seu inimigo. Como navio, você vai chegar ao destino final, porque Cristo vai estar em você. Ele vai dirigir a tua vida, Ele vai te conduzir ao destino certo, que é a pátria celestial. Aliás, queridos, como nunca, nós temos visto o quanto os sinais estão se cumprindo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de confinamento, e principalmente no Brasil como estamos, nesse tempo de tantas incertezas políticas, econômicas, na área da saúde. Ei, olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé. O caminho da humanidade está em Cristo, que veio através de uma virgem. Foi Jesus Cristo quem encaminhou-nos ao Pai. E nós podemos hoje tomar posse dessa bênção. E você pode tomar essa decisão nesta oportunidade, aceitando a Cristo como seu Salvador. Decidindo-se por Jesus Cristo e dizendo, Senhor, conduza a minha vida. Esta coisa maravilhosa que Agur não conhecia, Senhor, mas que agora eu posso conhecer. É a salvação, o perdão dos meus pecados, através do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Não há motivo para você andar cabisbaixo. Não há motivo para você dizer que não há mais saída para a tua vida. Sabe, decida-se por Cristo nesta oportunidade. E o Senhor te abraçará. Te aceitará como você é. Não importa aquilo que tenha passado na tua vida, o que você tenha feito, qual a história que os homens já escreveram a respeito daquilo que você já fez, ou como você até agora escreveu a história da tua família. Deus quer mudar. Ele quer mudar o teu futuro. Ele quer mudar o teu destino.
aceite-o como seu Salvador nesta oportunidade. Os teus pecados serão perdoados. Tua vida será reencaminhada e você com certeza encontrará com Cristo. E Ele garantirá a tua eternidade lá com o Pai para todo sempre. Eu quero orar por você que está decidindo-se por Cristo nesta oportunidade. E quero orar por você também que entendeu que você precisa, como águia, tomar uma decisão para salvar e conservar a tua família, a tua vida, os teus planos, os teus projetos. Fuja para os locais onde você possa viver desfrutando da companhia e da graça de Deus. Ou talvez você, que ouvindo esta palavra, entendeu que como cobra você precisa de ter o caminho pelas penhas. E você entendeu então que Cristo é essa rocha principal que você pode se esconder atrás dele. Pare de brincar com o pecado. Pare de brincar com a tua capacidade de vencer. Porque vai chegar um dia que pode acontecer como Sansão. Tua vida pode ser tomada como a vida de Sansão. Ou talvez você que aprendeu com o navio, que você precisa de acreditar que Deus tem coisas grandes para você. Saia das margens, saia das encostas e vá para águas profundas. Deixe Cristo conduzir a tua vida e você vai ter experiências maravilhosas com Ele. Decida-se nesta oportunidade. E eu quero orar por vocês. Senhor Deus e Pai, apresento a Ti neste momento, Senhor, as pessoas que ouviram a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta mensagem. Obrigado, Senhor, por ter corações que se abriram para ouvi-la e que agora eles possam, Senhor, tomar decisão de praticá-la. Sim, Senhor, eu oro por aqueles que Te aceitaram como Cristo e estão agora entregando seus corações a Ti, Pai. Receba-os, escreva os seus nomes no livro da vida, perdoa-lhe os seus pecados, Pai, dê a eles a certeza da salvação, Senhor, a certeza de estarem contigo. Aqueles que estão retornando aos teus braços também, Senhor, que estavam desviados dos teus caminhos, Pai. Senhor, perdoa-lhes, porque eu sei, Senhor, que assim como o pai do filho pródigo o aceitou, o abraçou, o beijou, Senhor, é o Senhor fazendo também isto, Pai, nesta oportunidade com essas pessoas que Te aceitam, Senhor, e que retornam aos Teus caminhos. Pai, aqueles que ouviram a Tua palavra, Senhor, e que tomam a decisão nesta oportunidade, Senhor, de assim como a águia, Senhor, tomar, Senhor, a decisão de voarem alto e fugirem, Senhor, daquilo que tem lhe impedido, Senhor, de dar prosseguimento aos seus projetos e à sua vida, Pai. Tomando a decisão também, Senhor, de salvá-la, Senhor, sim, Pai, com atitudes que venham, Senhor, retirar aquilo de suas vidas que tem os impedido, Pai, de alcançarem tudo aquilo que o Senhor tem a elas. Pai, também, Senhor, que as pessoas que tomaram a decisão nesta oportunidade, Senhor, e querem fugir do inimigo, esconderem-se em Ti, Senhor, estarem abrigados em Ti, Senhor, guarde-as e que elas possam, Senhor, a partir de hoje, não brincar mais com o pecado, não brincar, Senhor, e tentar, Senhor, aquilo, ó Pai, que lhes faz, Senhor, vencedoras, mas estarem em Ti, Senhor, sendo vencedoras. Pai, eu oro, Senhor, por aqueles que decidem, sim, Senhor, navegar em grandes águas, águas profundas. Receba-as, Pai. Receba a cada vida, Senhor, nesta oportunidade e que elas possam, Senhor, estarem firmadas em Ti. Esta é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus continue vos abençoando grandemente. Voar mais alto, quero ser além do que já sou, te agradar enquanto eu viver, amar e amar como Cristo me ensinou, e perdoar quem me ofendeu, saber esperar o tempo do Senhor, pois o melhor só Tu tens pra mim, creio em Ti, espero por Ti. Tocar o céu, romper as barreiras, rasgar o véu, cantar e louvar, adorar ao Senhor. Vivo pra Ti, Te dou o meu louvor. Voar como águia, voar além da montanha.
abraçar com todo o meu ser. Vou me declarar teu noivo amado, cordeiro fiel, autor da minha fé e amado meu. Romper as barreiras, rasgar o véu, cantar e louvar, adorar ao Senhor. Vivo pra ti, te dou meu louvor. Voar como águia voar, além da montanha pra outro lugar, onde eu possa estar pra sempre junto a ti. Amados, que lindo! Pastor Joel Antônio, parabéns pela grande e preciosíssima mensagem da palavra do Senhor Deus. Também esses dois louvores, uma grande bênção para os nossos corações. Estamos agora chegando ao final do nosso culto, convidando você para estar amanhã, no sábado, também a partir das 19h30, ouvindo uma adoração, louvores, como sempre fazemos, também outros quadros que nós teremos neste sábado, e também uma das nossas irmãs estará ministrando a palavra do Senhor. Todos são convidados para adorar ao Senhor nosso Deus. Domingo nós temos a escola dominical a partir das 9h da manhã. Depois nós temos nosso grande culto a partir das 19h, também com um grande pregador já acertado e afinado, viu? Nós te aguardamos. Vamos orar. Eterno e bondoso Deus, te damos graça por tudo, por esses momentos preciosíssimos que passamos, Senhor Jesus, adorando, louvando e nos alimentando através da Tua palavra. Abençoa todos aqueles que participaram desse momento, também os nossos colaboradores com muitas e ricas bênçãos. Também eu te peço, aos pedidos de oração que têm chegado para nós, daqueles que estão, Senhor Jesus, acamados, estão doentes, necessitados de um socorro especial. Pai Santo, todos eles que escreveram, que pediram as orações, Tu sabes de cada um deles, mas agora eu te apresento todos, para que Tu dê grandes bênçãos e que Teu nome mais uma vez seja glorificado agora e para sempre. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com toda a família cristã, agora e para sempre. Você pode dizer comigo? Amém! Está aqui o meu abraço virtual para todos e agradeço imensamente por você passar por esse período conosco, louvando e adorando ao Senhor. Amém.